Ao longo desses vídeos sobre mansidão, vocês já puderam tirar algumas características, né? Algumas qualidades do homem manso, da mulher mansa, né? Daquilo que Jesus de fato queria falar para os seus discípulos, né? E para toda a multidão que estava lá no sermão conhecido como Sermão do Monte, segundo Agostinho. Eu separei agora umas 5, mais ou menos, qualidades que seriam basicamente o resumo do que nós falamos até aqui. Vocês podem ver na tela aí a primeira qualidade, que é: o homem de espírito manso é sempre de um temperamento e de um comportamento humilde. Isso é uma coisa lógica, né? Eu falei para vocês, é uma escada. A pessoa, ela é pobre em espírito, ela entende que ela não tem nada diante de Deus, que ela não é nada, e ela passa a lamentar isso e logo depois ela é mansa. Então o manso, necessariamente, ele tem que ser um pobre de espírito. Ele tem que sempre buscar a humildade. Nós não temos a humildade de forma intrínseca dentro de nós. Nós temos o orgulho. O pecado original trouxe um orgulho, uma idolatria dentro de nós, que nós vamos ser só livres disso no céu, na ressurreição. Aqui, nesse plano, como seres humanos, com essa carne, nós não vamos nos livrar nunca do orgulho. Nós temos que batalhar sempre para não sermos orgulhosos. E aquele que é manso, aquele que busca diante de Deus a mansidão, é o que se apresenta como humilde, é o que rejeita toda e qualquer atitude orgulhosa. É aquele que rejeita ser o proeminente, o primeiro, mas é aquele que de fato faz como Jesus falou. Bem-aventurados são os servos, né? Aquele que serve. A liderança de vocês, como Jesus falando, né, para os judeus, eles buscam dominar, mas o reino dos céus não é assim. Aquele que quer ser primeiro, seja o último, seja o que serve. Então, essa bem-aventurança de mansidão, essa beatitude, ela evidencia claramente aquele cristão que é humilde, que busca a humildade, porque ele já passou pelos 2 estágios anteriores e, na verdade, a mansidão é uma completude disso, é uma consequência lógica disso. Lembrando para vocês que a mansidão, ela não é uma característica física, não é uma característica pessoal, é uma coisa que vem de uma infusão do espírito. Se fosse pessoal, fosse uma característica da personalidade da pessoa, seria injusto, porque umas pessoas teriam, outras não. Mas não, essa bem-aventurança, a mansidão, é disponível a todos os cristãos, a todos os crentes que buscam diante de Deus isso. E tem que estar em todos os cristãos. Lógico, num determinado momento você vai ter uma intensidade de mansidão maior, uma intensidade menor, uma maior, porém, você tem que ser manso. Nós temos que ser mansos na nossa vida. Essa é uma figura de um cristão. Você não é manso para alcançar o céu, mas por você ter alcançado o céu, por você ser regenerado, aí você é manso. É uma consequência lógica da conversão, da regeneração. E que nós sejamos cada vez mais humildes em nossas atitudes, menos orgulhosos, porque isso evidencia a mansidão no nosso ser. A segunda qualidade que eu queria trazer para vocês está lá no slide, que diz assim: disto brota a delicadeza do espírito. O manso é uma pessoa amável. Não tem como um cristão ser uma pessoa carrancuda. Antes nós tínhamos uma figura de que o cristão ele tinha que ser uma pessoa sisuda, uma pessoa séria em tudo, uma pessoa rabugenta, né? Que só sabe proferir versículos bíblicos e acusar as pessoas. Mas não, um cristão, um verdadeiro cristão, um crente manso é aquele que é amável, é aquele que sabe sofrer o dano. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele diz lá para os cristãos em Corinto, e ele fala assim: por que vocês estão brigando entre os irmãos? Por que vocês não sofrem antes o dano? Por que não sofreis antes o dano? Mas não, vocês brigam irmãos contra irmãos, e não só isso, levam diante de tribunais para os ímpios verem. Então o apóstolo Paulo falou assim: vocês têm que sofrer o dano. O manso, ele é amável a ponto de sofrer o dano. E se ele percebe que uma situação é demasiadamente
ruim para uma pessoa e no que depende dele ele pode ter paz, ele pode ser manso, ele sofre o dano. Ele sofre o dano para as outras pessoas não sofrerem o dano. Eu tirei uma citação do livro Beatitudes, do Spurgeon, que diz assim, olha lá no slide. Muitas vezes este homem renuncia ao que considera que poderia ser legítimo quando não crê que seja conveniente para o bem dos outros. Busca ser um verdadeiro irmão entre seus irmãos. Considera-se muito honrado se pode ser o porteiro da casa do Senhor ou desempenhar qualquer serviço insignificante para a família da fé. O manso é aquele que busca servir a igreja. É aquele que de coração aberto, ele serve a igreja tanto pregando, quanto na cozinha, quanto limpando o banheiro, quanto discipulando, líder de célula ou arrumando as cadeiras da igreja. Esse é um homem manso. É aquele que sofre o dano pela igreja, pelos seus irmãos, em prol da edificação do corpo de Cristo. Outra qualidade que eu queria trazer para vocês, está lá na tela, além de ser humilde e amável, os mansos são pacientes também. Como eu falei, como eles sabem sofrer o dano, eles são pacientes com as pessoas. Eles não só perdoam 7, mas eles perdoam 70 vezes 7. Eles oram pelos seus inimigos. O manso, diferentemente do entendimento popular, ele não é aquela pessoa que as pessoas podem bater à vontade que ele fica tranquilo, não é isso. Ele é uma pessoa que é ríspida, dura, sisuda com relação ao mal, com relação ao erro, nunca com relação àquele que fez o mal. Porque ele sabe que ele é pecador. E ele tem que amar e orar pelo pecador. É aquele que olha um assassino e um exemplo dele sendo agente da lei, ele tem que prender o assassino. Ele vai lá e prende. Ele faz o que a lei manda. E esse assassino tem que ser julgado. Ele tem que ser condenado pela atitude errada que ele tomou. Porém, isso não pode eliminar o nosso amor, porque é um ser humano. Apesar de estar no erro, é um ser humano. Então, o manso, ele é paciente com as pessoas. Ele entende, ele não aceita o erro, mas entende que o seu irmão, que o seu próximo, eles erram. Então, ele anda mais uma milha. Ele tenta ganhar as pessoas, ele tenta ganhar o seu irmão com a paciência, com as suas próprias atitudes. Ele não tenta condenar as pessoas de pronto, como aquela profecia sobre Jesus de que ele não apagaria a chama que está fumegando. Ele não quebra o caniço que está para se quebrar. Mas ele traz o auxílio. O juízo a pessoa vai receber, o julgamento a pessoa vai ter do erro. O que ela plantou, ela vai colher. Não é a eliminação da colheita, não é isso. É você amar os seus inimigos, é você dar a outra face. Isso requer muito mais coragem do que aquele que agride as pessoas. Na verdade, quem agride é um covarde. Mas aquele que dá a face, aquele que ama, aquele que perdoa 70 vezes 7, esse é o que verdadeiramente ama e é verdadeiramente o corajoso, é o paciente, é aquele que é manso. Outra qualidade que vocês podem ver na tela é que a mansidão também envolve contentamento. Como isso é difícil hoje, né? Como isso é difícil na nossa geração, você se contentar com aquilo que tem. Não está dizendo que o manso é aquela pessoa que é preguiçosa e não tenta conquistar nada na vida, não é isso. Não é aquela pessoa que simplesmente fica sentada no seu sofá e fala, estou contente com isso e não vou fazer mais nada da minha vida, não vou trabalhar, não vou trazer o sustento da minha família, porque só deles comerem o que eles estão comendo já é o suficiente. Né? Pensa num homem, numa mulher com esse tipo de pensamento. Não é isso. Não é acomodado. Contentamento não é acomodação. O contente, esse que se contenta com as coisas que tem, que Deus deu, é o diferente do avarento. O avarento é aquele que tem ou não tem,
mas ele só é feliz quando ele tem, quando ele tem aquela coisa que ele está buscando. Ele só é feliz naquilo. O contente, o que tem contentamento, ele é contente com aquilo que ele tem. Se ele está nas vacas magras, ele está contente. Se ele está nas vacas gordas, ele está contente. Como o apóstolo Paulo disse, ele sabia viver na fartura, mas ele sabia viver na escassez. E ele mesmo disse, bom é a piedade com contentamento. É ter um procedimento pio, justo, diante de Deus e dos homens, com contentamento, se contentando com aquilo que tem. Lógico, a mansidão não é aquela pessoa, como eu falei no início, que nunca quer conquistar nada e não estuda, não trabalha, não ajuda as pessoas e ele fica naquele marasmo, naquela preguiça. Não, não é isso. É aquele que batalha para ter uma vida melhor para si, para sua família, para aqueles que o cercam, e é aquele que produz na igreja, que faz as coisas para Deus, mas se contenta com aquilo que tem. Se ele sabe que tem um chamado para ser um pregador, mas agora ele está limpando o chão do banheiro da igreja, ele está contente com aquilo, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Ele sabe que um dia, se Deus quiser, ele vai colocá-lo em outro posto, que não necessariamente o posto de pregador é maior do que aquele que está limpando o banheiro, mas nos olhos humanos é. Então, o contente é aquele que está fazendo a vontade de Deus e tem as coisas que Deus lhe deu e ele consegue ser feliz com aquilo. O contentamento é aquele que é contente com aquilo que tem. Não é o avarento, não é aquele que ama as riquezas, que simplesmente busca só ter e só ter. E quando eu falo só ter, eu não falo só de dinheiro, mas eu estou falando também das coisas materiais. O manso não, o manso ele é contente, ele se contenta com aquilo que Deus lhe deu, na posição que ele está, lógico, batalhando sempre para melhorar, para ser quanto mais excelente naquilo que Deus deu nas suas mãos, tanto em todas as esferas, até porque não existe uma separação entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Nós não cremos no dualismo. Tudo é santo. O seu trabalho, a sua vida na família e a sua função na igreja e a sua função na sociedade, tudo isso é santo. Tudo isso é o seu ministério. Um pastor, ele não é só pastor na igreja, ele é pastor na sua família. Um diácono, ele não é só diácono na igreja, ele é um diácono na sua família, na sua sociedade, no seu trabalho, em tudo que ele faz. Se uma mulher ela tem um cargo de liderança, se ela tem um cargo de ensino, se ela tem um cargo na cantina da igreja, qualquer coisa que ela fizer, se ela trabalha fora, se ela trabalha em casa, se um homem trabalha em casa, não importa o que o ser humano faz. Ele está produzindo, ele está fazendo para Deus, ele está dando o melhor para Deus e para os seus pares. Mas ele é contente com aquilo que ele tem. Ele é contente com aquilo que Deus lhe deu. Amém? E por último, eu queria falar com vocês, podem ver lá no slide, que o manso, ele não é vingativo. Tem um versículo lá em Romanos 12, 19, que diz assim: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança de Deus. A pessoa vai colher aquilo que ela plantar, mas ela vai colher em Deus. Nós não somos juízes de ninguém. O manso, ele não se coloca como juiz. Quem é juiz é Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus, dizia o apóstolo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então a nossa ira, a nossa explosão, a nossa vingança, ela nunca vai produzir a justiça de Deus. Deixemos Deus ser Deus. Ele julgar. O que cabe a nós é perdoar. O que cabe a nós é nos posicionar. Com relação ao mal, com relação ao erro do ser humano. O que cabe a nós é exortar. Mas nós não podemos tomar o lugar de Deus. Só Ele é o juiz. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis.
Não se põe o sol sobre a vossa ira. A nossa ira, ela nos leva a pecar. O estado de ira nos leva a pecar. Mas o verdadeiramente manso, ele não é vingativo. Ele não tenta retribuir na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, não mais assim. É aquele que perdoa, é aquele que sabe que a justiça é de Deus. Aquele que sabe que tudo que as pessoas plantarem, elas vão colher. E eu não sou o julgador. Você não é o julgador. Amém?